Bom, minha gente, olha só, estamos aqui com o meu amigo violão de novo, que a gente está continuando estudando a acústica, só que agora nós vamos começar uma parte muito legal, principalmente para quem gosta de violão, para quem gosta de música, tá? Que é falar sobre os instrumentos sonoros. Nós vamos começar falando sobre as cordas vibrantes. E as cordas vibrantes, pessoal, são essas cordas que eu tenho aqui. Essas cordas do violão são as chamadas cordas vibrantes. Uma das características mais interessantes que a gente tem é que é o seguinte, se você olhar direitinho, pessoal, a corda ela está fixa num ponto e fixa no outro ponto. Então, a corda de um violão é uma corda que tem as duas extremidades fixas. Tá bem? E aí você vai promover a vibração dessa corda. Bom, isso não é nada muito simples. Quem manja de violão, que toca muito, sabe que tem uma série de situações interessantes que, por exemplo, se eu botar isso aqui eu faço um som, mas se eu prender aqui faço outro, se eu prender aqui faço outro, se eu prender aqui faço outro. Cada local desses que eu estou prendendo, eu vou fazer uma nova nota musical, tá bem? Então, é interessante, pessoal, é como se eu tivesse apertado uma tecla do piano, apertado a tecla seguinte, apertado a tecla seguinte. Então, para cada ponto desse, eu tenho uma nota musical diferente, tá? Bom, então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a corda do violão. Como é que a corda do violão funciona e vamos ver se dá pra gente entender isso tudo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi pegar aqui um violão para vocês. Peguei um violão, tá? Bonito. Aqui a corda tá presa de um lado, aqui a corda tá presa do outro lado. E eu botei uma corda azul ali, fazendo de conta que a gente consegue ver isso. É lógico que quando eu olho para a corda é tudo muito rápido, tão rápido que a minha visão não consegue acompanhar o que está acontecendo ali. Mas o que me interessa? Vou fazer aqui um slow motion daquilo que acontece no violão, tá? Lembrando que a corda está com as duas extremidades aqui presas. Então, olha só que interessante, Eu venho aqui com o meu dedo e faço a corda vibrar. Ao fazer a corda vibrar, o ar que está ao redor da corda também vibra. A vibração do ar vai chegar no meu ouvido. Vai ser o som que eu vou ouvir. Então, olha só que interessante, pessoal. Eu faço a corda vibrar, a corda vibra fazendo o ar vibrar. Então, repara que a frequência com que a corda vibra e a frequência com que o ar vibra é exatamente a mesma. Então, olha só que interessante. Se eu quiser calcular qual é a frequência do som que a corda fez, basta calcular qual é a frequência de vibração da corda que gerou aquele som, pois a frequência da corda é igual à frequência do som. Bom, nesse caso aqui, pessoal, essa vibração que a gente viu é o modo de vibração mais simples. O modo de vibração mais simples, ele é chamado de primeiro harmônico, ou também harmônico fundamental. Então, esse modo de vibração, essa forma de vibração, é o modo mais simples, é o primeiro harmônico, o harmônico fundamental, tá? E o que acontece, pessoal? A onda formada em uma corda vibrante é chamada de onda estacionária. Bom, para a gente poder entender melhor essa história de modo de vibração, para a gente entender melhor essa história de onda estacionária, vamos mostrar umas outras situações aqui para vocês. Presta atenção, olha só. Nós temos aqui a primeira situação que é idêntica àquela que nós mostramos ali atrás. A corda está presa numa ponta, está presa na outra, o meio delas desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, em slow motion. Na prática, aquilo é muito rápido, tá? A corda desce e sobe. Repara, pessoal, que esses pontos aqui não vibram. Esse ponto e esse ponto não vibram. Todo ponto que não vibra tem um apelido, chama-se nó.
Então, nó é o ponto que não vibra. E o meio é o ponto que vibra com amplitude máxima, chama-se ventre. Repara que essa corda, ela está vibrando. Só que o número de nós e ventres é diferente. A vibração dessa é diferente dessa. Essa aqui tem uma voltinha, essa aqui tem duas voltinhas. Beleza? Então observa, essa aqui ó, é diferente. Essa aqui tem uma voltinha, essa aqui tem duas, essa aqui tem 3 voltinhas. Então repara, pessoal, que não existe só um modo de vibrar. Existem vários modos de vibrar. E esses modos, então, são chamados de harmônico. O mais simples é o primeiro harmônico. Então, o mais simples é o primeiro harmônico. O outro, que é o dobro, é o segundo harmônico. O outro, que é o triplo, é o terceiro harmônico. Tá? Então, meninos, o que é nó? Nó é o ponto onde a corda não vibra. Então, repara que nesse caso aqui, você tem 2 nós e ventre, ponto onde a corda vibra com amplitude máxima. Aqui o ventre, que é o ponto de vibração com amplitude máxima. Isso quando você está naquele primeiro modo. No outro modo de vibração que é mais complexo, eu já passei a ter esse ponto também não vibra, 2, 3 nós, tá? E ao invés de um ventre, eu tenho 2 ventres, um para cima e um para baixo, tá? Já esse cara aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4 nós. E vou ter 1, 2, 3 ventres. Beleza? Então, o que acontece, pessoal? Automaticamente, esse é o mais simples, esse é o primeiro harmônico, esse é o dobro do primeiro, é o segundo, esse é o triplo do primeiro, esse é o terceiro harmônico, tá? Então, observa. A frequência da nota musical é sempre estabelecida pelo primeiro harmônico. Normalmente, pode ter algumas exceções a isso, mas normalmente a nota musical é estabelecida pelo primeiro harmônico. Isso quer dizer o seguinte, quando eu chego para você e falo assim, a nota Lá central tem a frequência de 440 Hz. Tá? Então a nota Lá central tem uma frequência de 440 Hz. Significa que essa corda vai descer e subir 440 vezes por segundo. Quem determina a onda sonora da nota musical é o primeiro harmônico. Então, a frequência do primeiro harmônico é igual à frequência da nota musical, tá bem? Aí, pessoal, repara, tem uma coincidência interessante que o número do harmônico coincide com o número de ventres. Realmente, o primeiro harmônico tem 1 ventre, o segundo harmônico tem 2 ventres, o terceiro harmônico tem 3 ventres. Então, se no enunciado de uma questão ele chega e fala para você assim, ó, eu tenho uma corda vibrando com 5 ventres. Então, se ele falou que a corda está vibrando com 5 ventres, é porque ele estará no 5º harmônico. É lógico, pessoal, que o número de nós é sempre 1 a mais do que o número de ventres, né? 1 ventre, 2 nós. 2 ventres, 3 nós. 3 ventres, 4 nós. O número de nós é sempre 1 a mais, porque tem um nó em cada ponta. Tá bom, pessoal? Por último, senhores, a distância entre 2 ventres consecutivos é igual à distância entre 2 nós consecutivos, que é igual a lambda sobre 2. Realmente, se a gente for olhar isso aqui como uma onda, o comprimento de onda teria que ser daqui até aqui. Então, daqui até aqui seria um comprimento de onda, que seria um ciclo. Se eu medir a distância entre 2 nós, eu estou medindo meio ciclo, estou medindo meio lambda. Se eu medir a distância entre 2 ventres, eu também estou medindo meio lambda. E se eu medir a distância entre um ventre e um nó, eu estou medindo lambda sobre 4. Tá, pessoal? Professor, por que o senhor está falando de lambda? Para e pensa. Na prática, eu preciso achar uma relação entre a frequência do som e as características da corda. Eu comecei o vídeo falando que a frequência do som e a frequência da corda
é a mesma. Se eu conseguir relacionar a frequência da corda com a espessura, com as características físicas da corda, como espessura e tamanho, eu vou arrumar uma relação prática muito interessante para tentar provar por que a corda grossa faz som grave. Isto é, por que a corda grossa faz frequência pequena? Por que a corda fina faz som alto? Por que a corda fina faz som agudo? Tá? Então, o objetivo nosso daqui para frente é tentar arrumar uma relação matemática que comprove essa ligação entre as características físicas da corda e o som feito por essa corda. Vai ser extremamente importante essa relação para a gente, tá bom? Então, vamos lá, olha só. O que acontece, meninos? Acabamos de dizer que esse cara aqui era o modo de vibração mais simples e que por isso ele seria chamado então de primeiro harmônico. Na prática, é muito fácil medir o tamanho da corda. É muito fácil. Eu pego o meu violão, eu venho aqui, pego o meu violão, tamanho da corda, eu meço a distância daqui até aqui. Ó, medi o tamanho da corda. Tá? Então eu pego uma régua e meço essa distância daqui até aqui. Então, medir o comprimento L de uma corda é algo extremamente fácil, é algo extremamente simples, tá bem? Bom, feito isso, eu vou tentar fazer o seguinte, eu sei que aqui tem um nó e aqui tem um nó só. Então, eu sei que a distância entre dois nós é lambda sobre 2. Então, olha só que interessante. Eu consigo relacionar o comprimento da corda com o comprimento de onda da corda. Então, olha só que interessante. L, 1 lambda sobre 2. Isso porque é o primeiro harmônico. Isso é porque é o primeiro harmônico. Aí vocês vão ver que as coisas vão ficando todas bonitinhas, todas com uma multiplicidade perfeita. Olha só que interessante. Esse cara aqui já é o dobro do primeiro, tá? Então, ao invés dele ter só 2 nós, ele tem 1, 2, 3 nós. Então, ele tem um pedaço e outro pedaço de lambda sobre 2. Então, aqui, eu não vou escrever que L é 1 lambda sobre 2. Aqui, eu vou escrever que L são 2 lambda sobre 2. É lógico que o lambda aqui é menor que o de cima. Aqui é o lambda do primeiro harmônico e aqui é o lambda do segundo harmônico, tá bem? E se eu for fazendo o outro, se eu fizer o outro, aqui o terceiro harmônico, o L vai ser 3 lambda sobre 2. Ah, então faz sentido. O número do harmônico significa quantos lambdas sobre 2 eu tenho na corda. Primeiro harmônico, 1 lambda sobre 2. Segundo harmônico, 2 lambda sobre 2. Terceiro harmônico, 3 lambda sobre 2. Quarto harmônico, 4 lambda sobre 2. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é uma generalização. Como que eu posso generalizar isso? Eu posso chegar para você e falar assim, Ricardo, olha só, L é N vezes lambda sobre 2. L é N vezes lambda sobre 2. Se for primeiro harmônico, N é 1. Se for segundo harmônico, N é 2. Se for terceiro harmônico, N é 3. Se eu arrumar isso aqui, eu posso jogar esse 2 para cima e esse N para baixo. Eu arrumei uma fórmula para calcular o comprimento de onda em função do comprimento da corda. Para cada harmônico, para qualquer harmônico, tá? Mas eu não quero comprimento de onda, eu quero a frequência da corda. Aí eu vou na nossa velha e eterna amiga V igual a lambda F, V igual a lambda F. E o que eu vou fazer? No lugar desse lambda, eu vou botar 2L sobre N. Para cada lambda diferente, eu vou ter uma frequência diferente. Então, para cada lambda, uma frequência. Lambda N é Fn. Faço essa troca aqui, substituo isso aqui. Substituindo isso aqui e arrumando, eu vou chegar nessa expressão. E essa expressão, pessoal, é o suprassumo de tudo que a gente precisa para entender o funcionamento de um instrumento de corda. Ela nasce a partir do V lambda F, mas como medir o lambda é inviável, eu não consigo medir o lambda, eu consigo medir o tamanho da corda. Então, eu consigo, a partir do tamanho da corda, calcular a frequência que a corda vai fazer.
E aí, pessoal, olha só que interessante. Fn é a frequência da corda que é igual à frequência do som. Se for primeiro harmônico, N é 1, 1. Se for segundo harmônico, 2. Se for terceiro harmônico, N é 3. Tá? Então, repara, pessoal, repara que N é o número do harmônico e nós já tínhamos dito que o número do harmônico coincide com o número de ventres. Primeiro harmônico, 1 ventre, segundo harmônico, 2 ventres, terceiro harmônico, 3 ventres. Tá? Aqui tem uma situação extremamente interessante que a gente viu quando estava falando lá de refração de ondas, quando falamos de refração de ondas nas cordas, a velocidade da onda na corda depende de duas coisas. Se a corda é grossa, se a corda é fina, e depende se a corda está mais esticada ou menos esticada. Então olha só que doido. Quando eu troco corda grossa, corda fina, eu estou trocando a velocidade e trocando a frequência. Quando eu estico mais a corda para afinar o violão, esticando a corda eu mudo a velocidade, mudando a velocidade eu mudo a frequência. Quando eu tenho um cavaquinho, eu tenho cordas pequenas e frequências grandes. Quando eu tenho um contrabaixo, eu tenho cordas grandes e frequências pequenas. Então, pessoal, essa equação me permite, tá? Essa equação me permite analisar o funcionamento de todo e qualquer instrumento de corda. Beleza, gente? Bom, nós vamos parar esse vídeo por aqui. Faremos um próximo vídeo falando sobre as aplicações práticas disso, falando disso na prática. Beleza, gente? No mais, um grande abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.